Fala pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um MJ e olha que satisfação poder estar aí na sua casa e trazer esse conteúdo que tem ajudado e falado muito aos corações. Eu sou o pastor Alain e tenho apresentado aqui o MJ juntamente com a Vitória. Aliás, muito boa noite, Vitória, tudo bem? Boa noite, pastor. Boa noite aos amigos de casa. Graças a Deus eu estou bem. E olha, muito animada para o nosso programa de hoje, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção, vai edificar muito a sua vida e a gente não está sozinha, né, Exatamente. pastor? Nós temos aqui conosco uma convidada muito especial, Dani Grace. Ai, que alegria retomar o MG, gente. Muito obrigada pelo convite, pastora, Vi e toda a equipe aqui da Hit TV. É sempre um privilégio, né, poder estar nessa casa. A Dani que tem sido uma voz para essa geração, um instrumento, né, do Senhor há tanto tempo, hoje está aqui conosco e eu tenho certeza que vai ser uma bênção, então fique conosco até o final, em nome de Jesus. Exatamente, e olha, a Dani Grace tem muita história com a gente aqui, né? Porque verdade. você já foi apresentadora aqui na Hit, Já, gente, durante o período aí de 4 anos, né? Quando eu ainda estava, né, no casting da Graça Music, tive o privilégio de apresentar o Noite com os Adoradores de Deus aqui na Hit TV. É um programa incrível, né, que a gente também tinha um bate-papo com música, produtores, cantores, ministros de louvor e já passou muita gente boa aqui na minha época também. E foi um braço no meu ministério, né, foi um presente de Deus aquele período. Bate saudade sempre, gente, quando eu assisto, não tem jeito. Mas foi um período maravilhoso que com certeza marcou meu coração, a minha trajetória também musical, ministerial. Foi bênção demais. Glória a Deus. E Dani, assim, para começar já o bate-papo, o que você pode contar, talvez, da sua conversão, da sua vida com Deus e que levou você esse momento de comunhão com o Senhor e a sua vocação, seu chamado para a música também e liberar, né, da sua voz, a voz do Senhor para as nações, para as pessoas que estão à volta? Eu comecei bem cedo, né? Com 14 anos foi quando eu comecei o ministério ao lado do meu querido, eu chamo de pastor, gente, porque é um pai pastor, que é o pastor Ademar de Campos, né? Eu tive o privilégio de crescer no ministério ao lado dele, de ser direcionada por ele, né, para o que Deus tinha, né, na época já. E comecei novinha mesmo, né? Fazendo o vocal, depois fui solando. Mas desde muito antes, eu já desde do convívio, né, familiar, os meus pais sempre investiram muito na minha vida espiritual, ministerial, sempre no investimento na música também, né? Vai lá, faz a aula, aperfeiçoa o que Deus te deu, né? E foi uma trajetória muito abençoadora, cheia de desafios, de muitos obstáculos também para serem ultrapassados e percorridos, mas até que o Senhor tem nos sustentado, né? E eu comecei já de novinha entendendo qual era o meu chamado, para que o Senhor tinha me chamado, por quê, né? E nunca graças a Deus, pela misericórdia e graça dele, nunca me deslumbrei, porque eu acho que fui ensinada dessa forma, né? A ter a visão voltada para o reino, para a igreja, para o corpo de Cristo, e aquilo que o Senhor tinha me dado, que era a voz, o talento, é dado por Ele, então não é meu. E aí eu tenho que usar em prol daquilo que Ele deseja, né? E tem sido assim, né? Nessa estrada aí, não vou falar a idade, né? Essa estrada desde uns anos. E o Senhor tem feito grandes coisas, muitos milagres, testemunhos, né? Que é o que nos sustenta e nos faz permanecer nessa jornada. Tem sido uma bênção. Que legal. Eu não sabia que o Ademar de Campos tinha sido, né, o seu pastor. E não só o Ademar, né? Se eu fosse dar alguns nomes, tive o privilégio de caminhar bem pertinho do pastor Azaf Borba, gente, só com a velharia. Só com os dinossauros da música. Que é um privilégio tremendo, né? Pastor Daniel Souza, né? Que eu tenho muito vínculo até hoje de aliança, de discipulado, né? Pastor Massal Sugihara. Tenho muito, assim, um carinho especial com a Nívia Soares também, que é uma grande amiga. Então, eu tenho e tive esse privilégio de crescer com essas pessoas que nunca perderam a essência, né? Que não se deixaram levar por tudo aquilo que Deus já contribuiu no ministério deles. Permanecem até hoje, né? 40, 50 anos de ministério. Então eu falo que se o Senhor me permitir, né, que eu chegue lá dessa forma também, sem perder o foco, sem perder a essência. E falando, desculpa, pastor, falando dessa questão de não se deslumbrar, eu acho que
a gente percebe muito, né, o que tem acontecido no mercado gospel, que é esse vislumbre, né? A gente até estava falando aqui sobre alta demanda, de muitas vezes produzirem muito e se tornarem reféns disso, ao invés de ouvir a voz do Senhor. Exato. E eu queria que você desse um conselho para as pessoas, né? Não só aquelas que já estão no mercado, mas aquelas que talvez queiram também servir ao Senhor dessa forma, servir o corpo de Cristo dessa forma, estar ministrando também, né, de forma profissional. O que você falaria para essas pessoas para que elas não percam a essência que elas têm, que o Senhor deu a elas? Olha, eu acho que o principal que eu sempre aprendi desde o início, nós ministros, né, cantores, solistas, enfim, equipes, bandas, tenham uma igreja, né? O músico, o ministro de louvor que não tem uma igreja ao qual ele congrega, ele facilmente vai se deslumbrar. Por quê? Porque ele vai achar que os grandes palcos são os únicos lugares que ele precisa estar, né, as grandes multidões, e ele se esquece de que a gente tem que começar a ser benção primeiro na nossa casa, né, para depois a gente ir para os confins da terra. Tem gente querendo ir para os confins da terra primeiro, para depois lembrar de abençoar a sua própria casa. Então, eu, por exemplo, sempre estou engajada na minha igreja local, né? Um beijo para a minha igreja, Igreja Menac, Ministério Evangélico Nova Aliança em Cristo, aqui em São Paulo. Um cantinho abençoado, estamos aí projetando agora crescimento, mas ali a gente realmente ama ser igreja, porque a gente serve em qualquer área, em qualquer frente. Legal. Então a Dani Grace lá, se você chegar no culto, eu vou estar ministrando louvor? Vou, mas eu também vou estar dando recado da cantina, se precisar. Eu vou estar servindo, né, na portaria da igreja, se precisar no grupo de mulheres, ao qual eu sou líder hoje, estou lá servindo, aconselhando mulheres. Então, a gente não pode deixar de ter o discipulado realmente, né? O seu pastoreio, para que todo o ministério tenha uma consequência, uma sequência. E aí, quem dá o crescimento é quem? O Senhor, né? Eu faço a minha parte, me aperfeiçoo, escolho bom repertório, tenho um bom posicionamento de postura diante da mídia, né? Um bom relacionamento, network, enfim, tudo isso é importante. Mas se eu não tiver um pastor me abençoando, me enviando, sabendo onde eu estou, né? Além da minha família, vai ficar incompleto, e aí a gente alcança voos altos, mas eles têm a tendência de uma determinada época acabar. Sim. E aí o que sobra? Então, uma vez o pastor Azaf me perguntou: Dani, o que você quer deixar o dia que você não estiver mais aqui nessa terra, né? O Senhor te recolher, enfim, um exemplo. Ele foi profundo, né, nessa pergunta, e ele falou: você quer deixar o seu nome ou o legado? Aí eu falei: eu quero deixar o legado, porque o nome, com certeza, conforme o tempo vai passando, a gente vai esquecendo. Sim. Mas o legado, ele permanece na vida das pessoas. Então, que o meu legado, que o Senhor me deu, fique na vida de cada um que ouvir as canções, ouvir as pregações, e que seja eterno, até a volta dele. Glória a Deus. Bom, aproveitar a oportunidade e pedir para você cantar então pra gente uma canção que tenho certeza vai edificar muitas vidas. E a você de casa, abra espaço aí, se permita adorar a Deus, se permita, sabe, buscar o Senhor na intensidade correta, para que Deus possa te visitar essa noite em nome de Jesus. Com certeza, que a bondade do Senhor nos siga até o fim. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e que amigo é, eu vivo na bondade
Deus. Oh, és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. E voltamos para mais uma parte do nosso MJ. E olha, tá sendo muito legal, gente, aqui com a Dani Grace. Estamos conhecendo um pouquinho da história dela, aprendendo muito em nome de Jesus Cristo. Amém. E ainda vai rolar muito mais. A gente estava falando aqui, né, que tem uns lançamentos. Tem coisa nova chegando aí. Em Tem uns breve. projetos. Mas antes, dá uma olhadinha pra câmera 3 ali, ó. Começou. Fala Olha lá. pra câmera 3 assim, precisamos de 1 hora de MJ. É mesmo. Estamos levantando petição aqui, Por gente. favor, Ai, meu Deus. todo De uma convidado. Bora, gente, bora fazer. É brincadeira. Mas fica à vontade, pode falar. Ai, gente, a gente tá feliz, assim, do último projeto, né, que foi lançado como álbum mesmo, que foi o Filhos do Amor. De lá pra cá a gente veio pro streaming, né, e aí começamos a fazer os singles, os projetos, né, e aí lançamos algumas canções, fiz algumas releituras de próprias canções minhas, como Vem Esta Hora, Te Amo Tanto, que eu fiz com a Soraya Moraes. Tive o privilégio de gravar a canção Digno de Tudo com uma equipe lá do Rio Grande do Sul chamada Mob Praise. E a canção, assim, pelo menos no streaming, assim, deu um boom muito legal. E essa canção é sensacional, né? Digno de Tudo, que é uma versão também. E aí gravamos alguns singles que eram covers, se tornaram singles agora. Então você pode ouvir lá na plataforma digital, lá, né? Dani Grace, gente, oficial, bota lá, me acha lá em todas as plataformas de streaming, no YouTube também. E agora, recentemente, nós aproveitamos um evento de mulheres que chama Encontro no Monte. E mais de 500 mulheres, assim, fazem uma trilha pela manhã e depois vão para um tempo de louvor, de palavra. E aí eu fui convidada para ministrar e eu falei, por que não gravar algo aqui, né? Já estava tudo propício lá. E aí gravamos 2 medleys, que a gente só está aguardando alguns ajustes para subir para o canal no YouTube e breve também nas plataformas digitais. Então vai ter medley do Ao Único, que é digno, com Digno de Tudo, Perto Quero Estar, com Deus é Deus. Então tá bem bonito esses 2 projetos e ano que vem
iniciar o ano com um EP aí, com canções inéditas, né? E mais para o final do ano, um comemorativo de 20 anos de ministério, que vai chegar em nome de Jesus. Estamos aí, né, na conquista de todos os recursos, porque hoje ainda independente, como a gente estava conversando nos bastidores, não é tão fácil quanto, às vezes, um auxílio de um selo ou de uma agregadora, né? Mas, para Deus, nada é impossível. Então, a gente crê que, se a gente fizer a nossa parte, como eu disse, Ele dá o crescimento e vai acontecer. Então, tem muita coisa nova chegando aí em 2026, em nome de Jesus. Além dos singles que você já tem meio que planejado, tem alguma composição da Dani Grace para 2026 ou algo nesse sentido, não? Olha, tem alguns projetos que a gente sempre quer fazer. Eu tenho um projeto que está ainda no papel, mas só falta ser gravado e lançado, que seria a minha mentoria mesmo de louvor, adoração e técnica vocal para iniciantes. Eu tenho sonhado com isso, né? Tenho visto muitos amigos, parceiros aí de ministério lançando esses projetos e alcança tantas pessoas, né? Hoje em dia tudo é online, né? Ele depois pós-pandemia, né? Isso teve uma vertente, um crescente tão grande. Por que não aproveitar essa tecnologia para abençoar pessoas de perto e de longe, né? E eu, né, na minha época fui professora de técnica vocal, alguns anos atrás. Hoje, né, por conta de duas pessoinhas muito pequenininhas e abençoadas, que são os meus pequenos, o presencial fica inviável, né? Para mim, hoje, a demanda é muito grande. Um beijo, porque eles vão assistir, gente, se eu não mandar beijo. Beijo pro meu esposo, Denis, lindo, maravilhoso. E para minha filhota, Manuela, que tem 7 anos, vai fazer 8. E o Theo, de 4 aninhos. Beijo, filhos, amo vocês. Mamãe ama vocês. Que eles já falaram, você vai gravar um programa, você vai mandar beijo pra gente, mãe. Porque a gente vai assistir, né? Eu falei, então tá bom, beijo dado aqui. Já mandei pra igreja também, mais tá do que tudo justo, né? Tá tudo certo, não tô devendo nada, só o amor, né? O resto não devo mais nada. E a gente tem esse projeto de mentoria, tem um projeto de um livro também, de uma autobiografia, contando toda a minha trajetória, meu ministério, por onde começou, testemunhos, né? Eu tenho tanto testemunho, gente, vou ter que voltar no MJ de novo para contar, mas um breve, rapidinho, se der tempo. Fica à vontade. Hoje eu faço uso, por exemplo, de aparelho auditivo. Uau. Muitas pessoas não sabem desse testemunho da minha vida, né? Em 2018 eu tive uma descoberta de perda auditiva genética. E aí, como que uma cantora canta ouvindo mais ou menos, né? E aí vem os milagres do Senhor, né, acontecendo, né? O Senhor me deu o privilégio de ter um dos melhores aparelhos auditivos do mercado, né? A perda é bilateral, moderada, mas se eu tirar, eu escuto tudo bem baixinho. Às vezes eu tiro de propósito, para não ouvir ninguém gritando no meu ouvido. As crianças começam a gritar muito, eu tiro o aparelho, eles, mãe, tá ouvindo? Não, não tô ouvindo nada. Gente, à noite, não ouço nada, assim, o aparelho, durmo igual pedra. Então, claro que o testemunho seria muito melhor da cura completa, né? Mas só de ter o aparelho, pelo que Deus fez, já é um milagre. E saber que eu não estou tendo mais perda, já é outro milagre, né? Então, até o Baruch brincou uma vez que ele me encontrou nesse meio tempo. Como assim? Você não ouve direito e canta afinado? Eu escuto mais ou menos aqui direito, sou desafinado. Eu falei, tá bom, Baruch desafinado. E a gente vê, né, o quanto Deus é fiel em todo o processo, né? A gente precisa aprender a ser feliz durante o processo também, né? Então, tô seguindo aí no processo, muita bênção para acontecer, muita coisa nova para acontecer. E você segue usando o aparelho auditivo, Dani? Siga usando o aparelho auditivo. Uns usam óculos, outros aparelho auditivo. Sim. E em tudo dai graças e vamos que vamos. Acho que o mais importante também é conseguir enxergar Deus nos pequenos detalhes, Exato. Né? Porque às vezes a gente fala assim, não, porque eu queria a cura completa, mas o processo da cura começa quando você começa a entender. Até chegar lá. Exato, os pequenos milagres que Deus está fazendo ali. E Ele tem feito. E digo assim, né, pequenos milagres, porque Exato. milagre é milagre. Exato. E Deus, Ele cuidando, tratando, direcionando, apontando, sabe, um caminho em que Ele está tratando você, cuidando de você, te mostrando que Ele continua do seu lado, né? E a gente continua testemunhando, assim, cada ministração que eu faço. Eu tenho feito muitos projetos com mulheres, né? Workshops, conferências, chá de mulheres, bem voltado para as mulheres. E aí, quando eu conto o meu testemunho, quantas pessoas que não vêm falar no final, poxa vida, eu tenho o mesmo problema que você. E eu nunca tive coragem de manifestar,
eu tenho vergonha de falar que eu uso um aparelho auditivo, então que eu preciso usar um aparelho auditivo. Inclusive, o último evento que eu fiz recente, que foi lá no Piauí, um beijo pro Piauí, um irmão, músico, saiu, veio conversar comigo, ó, Dani, tô usando um aparelhinho aqui. Recentemente descobri uma perda auditiva. Eu fiquei tão triste, fiquei tão abatida, mas vendo você ministrar com alegria, usando seu aparelhinho aí e crendo, né, nos milagres do Senhor e não desistindo no meio do processo, me animou, me encorajou e agora eu não tenho mais vergonha e vou usar meu aparelho aqui e estou feliz. Então, assim, são detalhes, né? Não importa como a gente vai chegar na glória, o importante é a gente chegar, né? Você vai chegar usando aparelho, de óculos, ou com alguma outra debilidade no meio do caminho, com esse corpo carnal que nós temos, não tem problema. O Senhor tá cuidando de nós até o último instante e até que Ele venha, a gente segue crendo de que Ele é poderoso para fazer a hora que Ele quer, como Ele quer. Não fez, o Senhor deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor, está tudo certo. E Dani, você pode deixar uma mensagem pro pessoal de casa, os seus contatos também, Claro. para agendas? Claro. Então, eu pedi para você olhar de novo na câmera 3, mas fica tranquila que não vai ser mais para pedir. É só para nossa agenda. Eu quero agradecer, gente, imensamente o convite mais uma vez, que Deus continue abençoando, né? O Movimento Jovem sempre fez parte também da minha trajetória, da minha caminhada, né? Mesmo antes de ser da Graça Music na época e depois sendo do casting e hoje não sendo, e ó, tô aqui muito feliz com esse convite, que Deus abençoe vocês, que a graça do Senhor, né, continue invadindo a vida da juventude de hoje, que eu sei que é muito acelerada, tudo é muito rápido, tudo é muito na pressa, mas não queira correr antes daquilo, dentro da tua jornada, antes do que Deus possa realizar e fazer na tua vida. Então fique firme, fique firmado, você jovem, você moça, moço, que Deus continue te abençoando, até porque eu sou jovem, né, gente? Claro. Então continue firmado na presença do Senhor, né? Diga sempre sim para Ele, não para o pecado, e que saiba que Ele que vai honrar a tua vida. Ó, os meus contatos estão aparecendo aí, ó, gente, na telinha, Dani Grace Oficial em todas as redes sociais. Você pode entrar em contato também através lá do Instagram, tem um linkzinho que já vai para o nosso WhatsApp, que é para você fazer um convite, de repente para o seu evento na sua igreja, de repente para o congresso, um workshop sobre louvor e adoração, que é algo que eu também trilho, né, nessa caminhada minha da jornada musical. Vai ser um privilégio poder abençoar você em todo o Brasil. Vai ser bênção. Obrigada. Amém. Pessoal, estamos encerrando o nosso programa, infelizmente, mas muito rápido, obrigada. gente. Muito rápido, por isso que a gente está pedindo bota uma hora desse programa, produção. Mas muito obrigada, Obrigada, Dani. Um prazer. E pra gente encerrar de uma forma bem animada, vamos cantar Bora. em alto som. Em alto som, gente. Bora aumentar o som aí nesse sabadão. Mais ou menos. Cuidado com os vizinhos.
24